Ei, olha que legal! Nessa questão aqui, eu apresento para vocês uma fonte de tensão elétrica constante, seja uma pilha ou bateria, cuja DDP que ela fornece para o circuito é de 24 volts. A corrente circula, retorna e passa pela fonte, e o objetivo é justamente calcular a corrente que passa, que atravessa essa fonte. Bom, são colocados dois resistores no circuito e você deve lembrar o seguinte, que para somente dois resistores, só existem duas maneiras de serem associados. Ou estão em série ou estão em paralelo. Observa que a presença desses pontinhos aqui, que você deve recordar que esses pontinhos aqui, eles são chamados por nós, caracterizam justamente uma associação em paralelo de resistores. Caso quiséssemos interpretar melhor, a corrente elétrica que chega aqui, olha, nesse nó, que nós chamamos por I, ela vai ser dividida em duas. Observa, eu vou chamar essa aqui por I1 e vou chamar essa aqui por I2. Não esqueça que pela teoria da continuidade da corrente elétrica, a corrente elétrica que chega vai ser a soma das correntes elétricas que saem. Por exemplo, caso eu quisesse escrever aqui, a corrente elétrica I seria I1 mais I2, tá bom? Outra coisa que precisamos lembrar numa associação em paralelo é que todos os resistores, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Nesse caso, como são dois resistores ligados em paralelo, ligados a uma fonte, certamente essa fonte estabelecendo 24 volts será a mesma DDP em cada resistor. Observa que isso daqui é primordial para que a gente calcule em um outro momento I1 e I2 e aí então encontre a resposta de duas maneiras possíveis. Vou te mostrar a primeira maneira. Se você tem a DDP total, que é a DDP da fonte, e a associação, você pode trabalhar em cima da REC, calcular a REC, acabar com as duas resistências e transformá-la em apenas uma, que é a resistência do resistor equivalente. Quando você tem dois resistores associados em paralelo, existe uma maneira bem prática de você calcular a REC. Caso você não recorde, a REC pode ser calculada numa associação em paralelo através da soma dos inversos. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1, seria, por exemplo, 20, mais 1 sobre R2, seria 30, por exemplo, tá legal? E quantos mais resistores estivessem associados em paralelo. Só que nesse caso aqui, nós temos dois resistores. Poderia colocar 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas, não sei se você está recordado, existe uma maneira prática, quando dois resistores diferentes estiverem associados em paralelo, você pode calcular a REC através do produto pela soma. Produto das resistências, 20 vezes 30, sobre a soma das resistências, 20 mais 30. Como de fato é uma maneira muito prática e rápida de encontrar a REC. Nesse caso aqui, a REC da associação equivale a 12 ohm. 600 sobre 50, 60 por 5, 12 ohm. Olha só, eu tomei a liberdade aqui de redesenhar o circuito elétrico sem as duas resistências e trabalhando somente a resistência do resistor equivalente, que vale 12 ohm. Redesenhado o circuito, a fonte é a mesma. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, que eu inverti as polaridades. Aqui, invertidas as polaridades da fonte. Essa DDP aqui da fonte é de 24 volts. O que a gente pode calcular aqui com extrema facilidade? A corrente elétrica I que atravessa o gerador, que é justamente a que circula, tá bom? Aplicando quem? A primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. O nosso objetivo está finalizado. 24
vai ser igual, trabalhando agora a REC, 12 vezes I. A corrente elétrica, então, que circula, que eu chamo de corrente elétrica total, vai ser de 2 amperes. Muito bem. Agora, olha só, existe uma outra possibilidade de solução dessa questão. Bom, vamos lá. O que a gente poderia fazer aqui? Muito bacana essa solução também. Como 20 ohm e 30 ohm, esses dois resistores estão associados em paralelo e submetidos à mesma DDP, que nesse caso é a DDP da fonte, nós poderíamos calcular a corrente que passa pelo resistor de 20 e pelo resistor de 30, pura e simplesmente aplicando o igual a R vezes I. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer para esse resistor e vamos fazer para o outro resistor. Ficaríamos assim, ó, 24 igual a 20 vezes I2, como eu chamei I2. E vamos fazer aqui, ó, 24 igual a 30 vezes I1. Tá legal? Calculando separadamente. Primeira lei de Ohm para cada um dos resistores. Observa aqui o cálculo de I2. Para o cálculo de I2, nós temos o valor, então, de 1,2 ampere. Tá legal? E para o cálculo de I1, chegamos à conclusão matemática que I1 equivale a 0,8 ampere. Tendo calculado as duas correntes elétricas, retomamos a característica da associação em paralelo, retomamos a teoria da continuidade da corrente elétrica, a corrente I, que atinge o nó e divide em I1 e I2, que vai ser dada pela soma, I vai ser igual a 0,8 mais 1,2. A corrente elétrica total equivale a 2 amperes, exatamente visto por nós em um outro momento e de uma outra forma. Tá legal? Nessa questão aqui, eu apresento a vocês novamente. Observa a presença desses pontinhos aqui, tá? São os nós. Você já sabe aqui, então, que você tem duas lâmpadas, isso é uma representação de uma lâmpada, associadas em virtude do nó, associadas em paralelo. Essas lâmpadas associadas em paralelo estão ligadas a uma fonte cuja DDP vale 10 volts. O objetivo é calcular a razão entre a potência dissipada pela lâmpada 1 pela potência dissipada pela lâmpada 2. A título de recordação, potência U vezes I. Temos a DDP, mas não temos a corrente. P igual a R vezes I ao quadrado. Temos as resistências das lâmpadas. Observa que L1 tem resistência de 2 ohm e a lâmpada L2 tem resistência de 3 ohm. Temos a resistência, mas não temos a corrente. Temos aqui duas expressões que matematicamente não são convenientes. Porém, nós temos uma terceira expressão de potência, que é aquela do U ao quadrado sobre R. Temos a DDP da fonte, vamos analisar, e temos as resistências. Eu acredito que essa seja a ideal a ser utilizada. Mas precisamos lembrar que resistores associados em paralelo, a DDP nos terminais desses resistores, as DDPs serão sempre as mesmas. Então, U para a L1, U para a L2. Como são apenas duas lâmpadas em paralelo e estão então ligadas à fonte, certamente a DDP na lâmpada L1 e na lâmpada L2 será a mesma DDP da fonte. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar P igual a U ao quadrado sobre R para as lâmpadas 1 e 2. Como ficaria a expressão PL1? Potência dissipada da lâmpada 1. Ficaríamos com 10 ao quadrado sobre 2. U ao quadrado sobre R.
A potência dissipada pela lâmpada 2, visto as análises, né? U, que é a mesma DDP, que é a da fonte, 10 ao quadrado sobre 3, tá bom? Temos as frações PL1, PL2, o que nós precisamos agora? Tirar a razão. PL1 sobre PL2 serão dadas por esse produto aqui. Observa, seria essa fração sobre essa fração. Mas sabe que fração por fração, vamos fazer o seguinte, vamos repetir a primeira aqui, ó, a primeira fração, a fração do numerador, e multiplicar pela fração do denominador já invertida. Escrevendo dessa maneira, nós nos isentamos de fazer qualquer cálculo aqui, né? Porque ficaria 100 por 2, 100 por 3, joga fora em cima, joga fora embaixo. A resposta para a razão entre as potências dissipadas pelas lâmpadas L1 e L2 vale 3 meios ou 1,5. Observa que a resposta 3 meios você não pode colocar o watt como unidade de medida, visto que aquilo dali, olha, é uma razão, PL1, PL2 é uma razão entre grandezas físicas de mesma natureza ou mesma espécie, que nesse caso são as potências elétricas.